Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que damos continuidade à Bienal das Rodovias 2024. Promovida pela ABCR, Melhores Rodovias do Brasil, a Bienal é o maior evento do setor e conta com a participação de especialistas, autoridades, pesquisadores, jornalistas e formadores de opinião de todo o Brasil e do exterior, para a troca de experiências, informações e boas ideias. Nessa edição, a Bienal terá como eixo temático a sustentabilidade. Convidamos então ainda a todos a acessarem a loja de aplicativos dos seus celulares e baixar o aplicativo Bienal das Rodovias. Além disso, a grade de painéis da Bienal das Rodovias contará com palestras simultâneas, né? E para que vocês possam desfrutar melhor da experiência, pedimos que retirem seus fones de ouvido nos locais indicados, aqueles que ainda estejam em dúvida, e sintonizem na opção 102. Bom, dito isso, ao final das atividades de hoje, convidamos a todos os presentes para participarem de um happy hour que acontecerá logo mais às 17 horas. Os certificados vão estar disponíveis também a partir da próxima sexta-feira no site do evento, que é o www.bienaldasrodovias.com.br. Essa, então, senhoras e senhores, é a Bienal das Rodovias 2024, o caminho da sustentabilidade, e desejamos a todos um ótimo evento. Bom, para iniciarmos, gostaríamos de convidar ao palco o gerente de estudos de mercado e regulação da ABCR, senhor Vitor Hugo Costa. Por gentileza. Uma salva de palmas. Ele que será o mediador deste painel. Convidamos o diretor de planejamento da Infra SA, Cristiano Della Justina. Por gentileza. Na sequência, convidamos a coordenadora de sustentabilidade do Grupo Aerorodovias, Renata Trabaquim. Na sequência, convidamos a gerente de sustentabilidade da Artéries, Débora Della Nina. E por fim, e não menos importante, convidamos a gerente de administração contratual da Nova Rota do Oeste, Mariana Carvalho. Bom, neste momento então, senhoras e senhores, passamos a palavra ao mediador, senhor Vitor Hugo Costa. Lembrando que cada um dos participantes terá um tempo de 8 minutos para expor suas ideias mostrados ali na tela, tá bom? Muito obrigado. É com você, Vitor. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Todos sejam muito bem-vindos a este painel que a gente vai debater um tema quente. Aliás, um tema quente que a gente quer que fique frio, né? Assim, a gente quer que esfrie, que é o tema da descarbonização, e para mim, enfim, uma honra poder mediar esse papo gostoso aqui com vocês. Quem diria, né, que a gente estaria aqui discutindo descarbonização no setor, que né, até bem pouco tempo atrás as preocupações eram mais buracos, pavimento, sei lá, dos usuários, por exemplo, do preço do pedágio, enfim, coisas, né, que não tem tanto a ver com a sustentabilidade, e essa agenda vem ganhando força. Prova disso é o tamanho que essa Bienal tomou para falar de sustentabilidade. Bom, o desafio de reduzir as emissões de carbono, né, em qualquer setor ganhou força, e a gente tem aqui empresas e governos para discutir, enfim, esse tema, essa temática, né? Para nos guiar nessa jornada, eu tenho um time importante aqui de especialistas no assunto, e acho que sem mais delongas, né, a gente tem o Cristiano aqui da Infra SA, que acho que está na estruturação de muitos dos contratos de concessão de rodovias que a gente percebe recentemente.
na maioria deles, a InfraSA tem participado, tem conduzido a estruturação. Nós temos a Renata, que é coordenadora de sustentabilidade do Grupo Ecovias. Tem cobrança de pedágio. A gente tem também a Renata, também a Débora, da Arteres. Temos a Mariana, que é gerente de administração de contratos da Nova Rota do Oeste. E, bom, acho que sem me alongar muito mais aqui, eu gostaria de fazer já, vou passar a bola para o Cristiano, trazendo uma questão assim, que é procurar saber como que a InfraSA, como que vocês na InfraSA têm conduzido, têm integrado esses princípios de sustentabilidade no planejamento e na estruturação de contratos de concessão de rodovias, né, de concessões de maneira geral, mas em especial de rodovias, que é a nossa temática aqui. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no painel. Obrigado, Vitor Hugo, por fazer a mediação aqui do nosso painel. Eu vou quebrar a dinâmica. A gente tinha marcado 8 minutos para cada, mas eu vou quebrar um pouquinho. Vou fazer a roda girar mais. Então, eu te trouxe uma pergunta e vou fazer uma pergunta para cada. Depois a gente faz uma segunda rodada e faz uma rodada de conclusão. Então, acho que o tempo ali fica mais ou menos para a gente se guiar, mas fique à vontade aí para fazer uma primeira intervenção um pouco mais curta para a gente girar mais. Tá joia. Bom, só agradecer então a BCR pelo convite, né, em teu nome, e também minhas colegas aqui de painel. Bom, no âmbito da infra, né, acho que a gente tem duas linhas que andam em paralelo e se conectam, se conversam. Primeiramente, com relação ao planejamento de transportes, né, um instrumento mais estratégico, um instrumento, enfim, de previsão e de estratégia aí no setor. A nossa metodologia ela é calcada em grandes objetivos, né, que são definidos aí pelos formuladores de política pública, e a gente tem indicadores para mensurar o alcance desses objetivos a partir da implementação dos instrumentos aí de planejamento. E um dos grandes pilares aí do processo do planejamento é justamente a sustentabilidade ambiental, né, naquele caso medido objetivamente e efetivamente pela produção de gás carbônico. Hoje a gente tem uma série de metodologias aí que nos permitem calcular e estimar com grande grau de acurácia a emissão de gás carbônico, de CO2 pelos modos de transporte. E a partir da definição de vários cenários, né, de futuros, tanto de oferta quanto de demanda, e a implementação e o cálculo desses indicadores, a gente consegue estimar e verificar qual que é o ganho ou qual que é a perda que a gente tem aí em termos de eficiência de nível de emissões, né? Então, é possível estimar qual que é a carga de gás carbônico gerada por determinado cenário de infraestrutura, por determinado cenário de escolha modal, e no final do processo a gente consegue definir um melhor cenário de infraestrutura que atenda tanto a questão ambiental quanto a questão social, também econômica, aí se falando em termos de planejamento, de infraestrutura de um modo geral, né? Quando a gente fala em planejamento de transportes, a gente está falando de rodovia, mas ele está combinado ali com ferrovia, está combinado com hidrovia. Então é dentro desse contexto maior que a gente utiliza esse indicador da produção de gás carbônico para definir o melhor cenário e apresentar qual que é o impacto decorrente de determinada escolha. E assim, pensando, né, num contexto de crescimento sustentável da produtividade econômica, o foco está na maximização do uso eficiente dos recursos, na redução do desperdício e na promoção de práticas econômicas que minimizem, de fato, então, essa geração de CO2. E com isso, a metodologia que a gente aplica para o planejamento, ela vem ao encontro das diretrizes aí de sustentabilidade e de ganho de eficiência em termos ambientais. Isso se falando de planejamento. Quando a gente entra, então, na estruturação de um projeto específico, né, de uma concessão de ferrovia, aí, naturalmente, a gente passa a observar todos os critérios, todas as definições de política pública, diretrizes de política pública que é dada pelo Ministério dos Transportes, no caso das rodovias,
né? Exemplo da portaria 662, que foi publicada no início do mês de julho, que traz a questão do 1% da resiliência climática, e também aspectos regulatórios, que aí são postos pela agência reguladora, né, no caso das rodovias, a ANTT, e daí isso é implementado dentro da estruturação, né, dos projetos. E aí soluções que podem ser implementadas, até hoje de manhã o Dr. Vander colocava a questão do free flow, né, isso é uma diretriz, isso é uma premissa que acaba por contribuir no ganho de eficiência de geração. O HS Win também, uma vez que não há redução de velocidade dos veículos de carga, questão de uso de materiais recicláveis, questão do uso de painéis solares nas instalações operacionais das concessionárias. Então, tudo isso são medidas que vêm tanto de política pública quanto regulatórias, que são incorporadas nos projetos de concessão de rodovias. Então, por essa primeira abordagem, eu vou ficar por aqui, depois eu complemento essa minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Bom, legal, né? A gente vai desde uma visão, né, mais estratégica de diversos modais para questões mais pontuais e adequações dos próprios contratos de rodovias. Antes de passar a palavra para Débora, para Renata e para Mariana, acho que vale a pena trazer até um pouquinho mais de contexto, né? A gente falei de descarbonização, mas aqui nesse painel a gente está para falar de escopo 1 e 2, né? E quando eu recebi essa missão, esse desafio de mediar aqui com vocês, eu fui pesquisar um pouco, né, para saber o que era escopo 1 e o que é escopo 2. Então acho que vale a pena compartilhar aqui com o nosso público. Que, bom, basicamente o que a gente está falando escopo 1 são aquelas ações de geração da própria concessionária, né? Ou seja, a gente está falando de veículos, frota própria, enfim, tudo que é gerado pela própria concessionária em si. Escopo 2 são aquelas emissões de terceiros que estão no ecossistema ali, né? A gente fala, por exemplo, sei lá, da energia elétrica usada para a iluminação das rodovias, enfim. Corrijam-me aqui se eu cometer alguma imprecisão, tá, gente? Então, acho que vale a pena só dar esse contexto antes de fazer a primeira provocação aqui que eu tenho, e eu vou fazê-la para Débora, se me permitem. Débora, quais são os principais programas de sustentabilidade que a Arteris tem implementado nas rodovias, né, e especificamente, né, voltados à redução de emissões de escopo 1 e 2? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite para esse painel, agradecer também a presença de todos aqui. Antes de começar a falar das ações que a gente tem para o escopo 1 e 2, eu queria só contextualizar da nossa trajetória, né, da sustentabilidade dentro da Arteris. Então, entre 2020 e 2021, a gente redefiniu o nosso plano estratégico de sustentabilidade, definindo temas materiais, né? Temas materiais são aqueles impactos que a empresa causa nos seus stakeholders, na sociedade, no meio ambiente, né? Impactos ambientais, sociais e econômicos, e também de governança, né? Nessa mesma época, a sustentabilidade foi definida como um dos orientadores estratégicos da Arteris, né? E depois, em consonância ali com a agenda dos nossos acionistas, a gente definiu a nossa agenda ESG, né? E também um comitê de sustentabilidade para fazer toda essa governança da agenda, né? O comitê ele é formado pelos acionistas e pela diretoria executiva, né? E a nossa agenda hoje ela está dividida em 3 eixos estratégicos, né? E dentro do eixo estratégico de ecoeficiência, que é o E, né, do ESG, a gente tem algumas iniciativas para redução de emissões, e uma delas algumas delas são do escopo 1 e 2, né? Então, a gente começou, na verdade, eu vou falar mais do escopo 2, né? A gente combinou de eu falar um pouco mais do escopo 2, a Renata vai falar do escopo 1, para não ficar muito repetitivo, né? Porque as ações elas são muitas vezes parecidas, né? Então, no escopo 2, né? Só reforçando, né, a sua fala, Vitor, o escopo 2 são aquelas emissões indiretas de consumo de energia elétrica, basicamente, tá?
Então, todas as outras emissões de fornecedores, elas ficam no escopo 3, que são os materiais, os veículos dos usuários, né? As emissões dos veículos dos usuários ficam no escopo 3. Então, aqui a gente só vai falar de eletricidade, praticamente, né? E aí, a gente começou com a implantação de lâmpadas LED, né? A gente já tinha implantado lá em 2018 em uma concessionária, viu que ela trazia tanto redução em consumo e, consequentemente, redução em custo de energia elétrica. Então, a gente, em 2022, implantou em mais 5 concessionárias. Então, implantamos 10 mil lâmpadas LED nas concessionárias, né? E já trouxeram alguns resultados aí para a gente. De cerca de 30% de redução no consumo e também no custo da energia, né? Depois, a gente foi para painel solar, né? Então, a gente estudou em quais concessionárias era viável, né, financeiramente também, implantar painel solar, e a gente fez a implantação, né, já executou a implantação em 2 concessionárias. São as concessionárias estaduais da Arteres, a Via Paulista e a Intervias, né? Esses painéis solares, a energia consumida por esses painéis solares correspondem a 20% da energia total da Arteres, né? E, em paralelo, a gente tem o Mercado Livre de Energia, né? Só o Mercado Livre de Energia em si, ele não garante que a energia seja de fonte renovável, né? Apesar do nosso contrato ser somente de fonte renovável, não tem algo que certifique a rastreabilidade dessa energia, então a gente não consegue considerar ele por si só um projeto de ESG, né? Porque ele não vai reduzir a emissão de carbono quando a gente divulga ali, né, reporta pelo GHG Protocol. Então, em paralelo, para todas as emissões do Mercado Livre, o consumo, né, do Mercado Livre, mais o consumo do mercado cativo, que a gente ainda tem, o mercado cativo é o mercado tradicional, né, das concessionárias de energia, a gente passou a adquirir I-RECs. Né? I-RECs são certificados de energia renovável, que certificam, né, como uma forma de compensação mesmo pela energia que você está consumindo. Então, você continua consumindo daquele mercado livre ou do mercado cativo, só que você compra I-RECs para compensar as suas emissões, né? Então, todas essas ações juntas, né, fazem com que o nosso escopo 2 hoje seja reduzido a 0, né? E é basicamente isso, assim. Obrigada. Obrigado, Débora. Bom, agora que a Débora contou um pouco para a gente mais do escopo 2, eu vou fazer a provocação aqui para a Renata. Renata, na Ecorodovias, quais são, acho que, as principais ações na linha da sustentabilidade para redução de emissões de carbono? E aí, por favor, dê a ênfase no escopo 1 para a gente. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite e parabéns pela BCR, pelo evento. Assim como a Débora, né, eu acho que vale a pena dar um contexto da Ecorodovias. Então, já há algum tempo, a gente vem trabalhando no nosso plano de descarbonização. E o plano de descarbonização é um conjunto de iniciativas que nós temos visando reduzir as nossas emissões. E aí, tanto de escopo 1, escopo 2, quanto escopo 3. E esse ano a gente teve um marco importante, né, para dar força para esse plano, que foi o lançamento da nossa Agenda ESG 2030. Então, a agenda ela é um conjunto de objetivos, né, e metas que visam o ano de 2030, que trazem temas ambientais, sociais, de governança e de inovação. E a companhia inseriu isso na sua estratégia. E uma das vias que a gente trata nessa agenda é a estratégia climática. Então, o plano de descarbonização ganha bastante força, né, dentro dessa agenda macro que a gente tem na companhia. E ele é um documento, de certa forma, vivo. Então, nós temos uma primeira versão do plano. Esse ano nós estamos revisando a segunda versão desse plano, porque ele traz todas as iniciativas que a gente tem mapeada naquele momento. Porque é importante pensar na descarbonização como algo que vai mudando de acordo com o aparecimento de novas tecnologias. Então, quando a gente fez lá o plano pela primeira vez,
não existiam guinchos elétricos pesados, por exemplo. Então, a gente nem cogitou esse tipo de iniciativa. Então, é um plano que vai mudando com o passar do tempo. O que nós temos hoje, né, talvez falando um pouquinho também do nosso perfil de emissões, que eu acho relevante. Então, em torno de 90% das nossas emissões de escopo 1 e 2 somadas estão concentradas no escopo 1. Aqueles 10% é bastante o que a Débora já comentou, né? Então, a gente também tem usinas fotovoltaicas. Hoje, em torno de 7% a 8% da nossa energia vem dessas usinas, só que a gente tem o plano de que isso aumente para 74% até 2030. E o restante das nossas emissões a gente também também neutraliza ali com os IRECs, deixando o escopo 2 zerado. Ou seja, sobram aqueles 90% ali que são bem desafiadores. Então, dentro desses 90%, a gente pode fazer um recorte para emissões móveis, que são aquelas emissões da nossa frota. Então, a queima de combustíveis da frota representa hoje 85% mais ou menos do nosso escopo 1. Então, isso demonstra onde que a gente tem que gastar mais esforço, né? Que é, de fato, em transformar a nossa frota em uma frota mais sustentável. E aí, nesse caso, a gente tem algumas opções. Nós já fizemos alguns testes com veículos elétricos, né? Então, a gente testou na Ecovias e na Ecopistas o guincho leve elétrico. E esse ano nós vamos implementar na Ecoponte 7 guinchos elétricos. Então, isso já vai ali acontecer em novembro desse ano, de um total de 12 veículos, então 7 serão elétricos. E é importante essa implementação porque a gente vai ter um laboratório ali dentro da Ecoponte para entender como esses veículos se comportam. Além disso, nós temos iniciativas ali para reduzir as nossas emissões fugitivas, que são aquelas emissões dos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo. Então, a gente tem uma política dentro da companhia agora que todo novo aparelho de ar-condicionado, toda troca, tem que ser com gás R32, que é menos carbono intensivo que outros gases que a gente utilizava no passado. Então, se a unidade, por algum motivo, não puder comprar outro tipo de aparelho, isso vai uma aprovação para a área de sustentabilidade, então a gente já tem isso em processo. Nós temos também as emissões ali de geradores, que passam muito também pelo uso do diesel. E hoje a gente tem um grande estudo que abarca tanto os geradores quanto a combustão móvel para entender quais os tipos de combustíveis que a gente pode utilizar. Então, nesse estudo, a gente está avaliando biocombustíveis como o biometano, o biodiesel e também o elétrico. E esse tipo de estudo vai dar para Ecorodovias e para outras empresas também um mapeamento das possibilidades e em quais regiões essas possibilidades existem, né? Porque é muito importante a gente lembrar que a gente está no Brasil como um todo, são 4,7 mil quilômetros de rodovia. Então, uma solução que eu tenho no norte do país pode não funcionar no sul. Então, a gente está fazendo esse grande estudo para entender, na verdade, para onde o nosso plano vai caminhar. Então, hoje a gente tem essas pequenas iniciativas. Outra iniciativa que a gente tem há muito tempo, que eu acho que a gente acaba nem falando de tão conhecida, é o uso do etanol no lugar da gasolina. Mas se a gente usasse a gasolina, nosso escopo 1 aumentaria em torno de 30%, por exemplo. Então, são iniciativas que já são bem consolidadas dentro do grupo e no mercado como um todo, mas que são muito relevantes. Então, hoje eu acho que essas são nossos principais focos, né? Entender o caminho para a combustão móvel, limitar, né, o uso do R32 ali na combustão estacionária e para o escopo 2 são energias limpas e uso de IRECs. Obrigado, Renata. Agora sigo para você, Mari. A pergunta para você é na linha de quais são as ações, né, se existem ações da Nova Rota do Oeste já nessa linha da sustentabilidade, aliás, na sustentabilidade, na linha da redução de emissões e aproveitando até um pouco da sua experiência de gestão de contrato, né, de administração contratual, se tem algum incentivo contratual, se vocês enxergam isso para que façam ações de descarbonização. Perfeito, perfeito. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade, né, de participar desse brilhante painel. Diferente um pouco ali das meninas, né, das especialistas ali da Arteris e da Eco,
que destacaram um pouco, né, de como as ações delas já estão bem evoluídas e avançadas em termos de descarbonização do escopo 1 e 2, a Nova Rota ela é uma concessionária da BR-163, da terceira etapa de concessões, e está passando, e a gente vive hoje um momento de retomada dos investimentos. Nós temos 10 anos de concessão, somos uma concessionária relativamente nova, né? Passamos por um processo, é importante aqui trazer um contexto, que nós passamos por um processo de devolução da concessionária e de uma forma muito inovadora, né? Construímos uma solução consensual com a NTT, com o TCU, que também gerou aí o CSEX Consenso, que oportunizou para a concessionária a retomada dos investimentos. Então, nós vínhamos aqui num período de inadimplemento contratual, desde aí de 2016, 2017, um desinadimplemento contratual. E eu acho que é importante, um diferencial da concessionária, é que mesmo nesse período de devolução do ativo, né, que a gente entrou nesse processo, nós mantivemos todas as licenças vigentes e os programas ambientais acontecendo. E isso hoje permite que a concessionária, na retomada dos investimentos, a gente tenha uma celeridade aí nas obras de duplicação, na implantação dos programas ambientais que foram aí desenvolvidos ao longo dos 10 anos de concessão. Tá? E aí eu acho que é importante também destacar, nesse período, mesmo a concessionária, nesse processo de devolução, a gente ainda tinha algumas soluções ali inovadoras, soluções que não estavam previstas no contrato de concessão e que foram implantadas. Como exemplo, um corredor elétrico. A gente implantou o corredor elétrico em 6 bases SAUS ao longo da BR-63, que oportunizou que o usuário conseguisse ter uma autonomia, né, do seu carregamento em todos os 850 quilômetros de extensão. Isso foi algo inovador, né, não está previsto no contrato, mas há o incentivo da concessionária implantar essas medidas, essas boas práticas de sustentabilidade, visando aí também a manutenção ali da nossa licença. E, além disso, tem a questão também da implantação do painel solar nas bases, né? O Cristiano falou muito bem da questão da implantação do painel solar agora como obrigação contratual, mas nós começamos isso mesmo sem ser obrigação, começamos exatamente para buscar aí a eficiência energética, né, nos contratos de concessão, e também implantamos recentemente um teste com iluminação LED no trecho rural. Isso também é inovador, ela é autônoma, é uma iluminação LED autônoma, toda com placa solar, e nós escolhemos ali trechos críticos da rodovia, que é um trecho em serra, para implantar também essa iluminação como um caráter de teste, de verificar a luminária, né, a manutenção, da efetividade dessa iluminação, e ela também, obviamente, ela traz ali um pouco do escopo também de descarbonização, né? E aí, obviamente, com a retomada dos investimentos, tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês, exatamente nesse momento da concessionária, repactua o contrato, volta os investimentos, tem a oportunidade de voltar com todos os investimentos na BR-63, voltamos com as obras de duplicação, e nessa oportunidade a gente volta agora no mapeamento das ações voltadas à descarbonização. Então, nós estamos exatamente nesse momento fazendo o levantamento do inventário, né, dos gases estufas. Então, a gente está num passo, né, eu estava brincando com as meninas, a gente está num passo anterior ainda à efetividade da aplicação do escopo 1 e 2, porque como a Nova Rota, de fato, ela é um case de sucesso na retomada dos investimentos hoje, e é praticamente um começar de novo, né? A gente começa de novo a concessão e retoma ali as suas obrigações no conceito completo ali do contrato, e agora vem no desafio de se adequar também às novas resoluções vigentes de descarbonização. Perfeito, é um caso muito específico e muito interessante, né, de ser estudado. Bom, parabéns aí pelas iniciativas também. Bom, Cristiano, queria que você desse sequência agora na sua fala, explorando para a gente um pouco mais os mecanismos de incentivos que podem ter em contratos e até, enfim, eventualmente de outros setores que podem inspirar o setor de rodovias, para incentivar a sustentabilidade, incentivar práticas de descarbonização, até pegando um pouquinho aqui o gancho do que a Mariana já trouxe também. Tá, joia. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar mais uma vez. Vai ter mais um encerramento, um fechamento. Tá, não, bacana. Só para organizar aqui as ideias. Beleza. Bom, inicialmente eu falei, então, de como que a gente considera isso na estruturação dos projetos, e eu acho que as meninas trouxeram aqui, me permitam te chamar de meninas, uma série de iniciativas que as concessionárias têm implementado para tentar buscar
essa sustentabilidade ambiental, essa neutralização, enfim, esse desafio diário aí de entregar um serviço adequado ao usuário em termos de rodovia, né, de pavimento, de sinalização, enfim, de segurança, mas sem esquecer da questão da sustentabilidade, sem esquecer do mundo, né, de uma forma como um todo. E isso nada mais é do que reflexo de algumas iniciativas que estão sendo colocadas nos contratos, nos projetos, um pouco puxado por essas iniciativas das concessionárias e um pouco também demandado pela política, pelas diretrizes regulatórias. E aí eu cito 2 pontos aqui específicos. Um que é o programa Carbono Zero, em que as concessionárias são incentivadas, e aí eu quero dizer que isso é um incentivo e uma oportunidade dentro de uma obrigação contratual, que é neutralizar a emissão dos gases de efeito estufa, né? Eles são convertidos aí para carbono equivalente, mas todas as ações da operação da concessionária, né? E aí guincho, a parte das praças de pedágio quando existentes, né? Toda essa questão das BSOs, toda essa parte operacional, os gases gerados pela operação da concessionária devem ser neutralizados aí a partir de uma série de iniciativas, né? Quer seja a substituição da fonte de energia, projeto de áreas de replantio, né, para compensação de carbono, projetos inovadores como a questão de substituição da tecnologia das lâmpadas de iluminação e daí por diante. Então são uma série de iniciativas que a concessionária precisa desenvolver e é incentivada a desenvolver para neutralizar a questão dos gases de efeito estufa, inclusive a compra de crédito de carbono no mercado. E além disso, né, a Infra tem uma série de parceiros, né, tanto nacionais quanto internacionais, na estruturação dos projetos de concessão de rodovias. E eu trago aqui um exemplo do IFC, né, que é uma vamos dizer assim, o braço do Banco Mundial na estruturação de projetos, que esses projetos novos, né, que vêm sendo desenvolvidos, eles precisam ter um selo ali, eles precisam ter um carimbo de sustentabilidade, eles têm que ter essa pegada ambiental bastante clara. E aí esses organismos têm desenvolvido uma série de padrões de desempenho, né? Esses padrões de desempenho têm sido incorporados nos contratos, têm sido incorporados nos projetos, e aí perpassam pela avaliação e gestão de risco dos impactos socioambientais, questão de trabalho, emprego, igualdade de gênero, o tratamento das comunidades lindeiras, isso está envolvido ali de alguma forma dentro do contrato, eficiência no tratamento e redução da emissão de resíduos, conservação da biodiversidade, aí questão de flora, questão de fauna, povos indígenas, povos originários de uma forma geral, isso tem sido trazido às discussões, né? Qualquer projeto, qualquer ideia que surja, precisa levar em consideração toda a cadeia de licenciamento ambiental, todos os órgãos envolvidos, todos os impactos, desde da parte do IFAM, toda a parte de quilombola, a parte indígena, de parques. Então isso tem sido trazido com um elevado grau de consideração dentro dos contratos e também patrimônio cultural aí, pelo IFAM, como eu coloquei. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente tem trazido e tem buscado incorporar aí na estruturação para poder garantir um selo e uma qualidade verde aí aos nossos projetos. Perfeito, Cristiano, obrigado. Já vou aqui de pronto passar a bola para a Débora, de novo. E Débora, eu vou consolidar aqui 2 perguntas em uma, que né, como a gente está avançando no tempo, o que eu vou te pedir para você contar um pouco de resultados, métricas que vocês utilizam e como vocês reportam, e aproveitando também para puxar um pouco de como vocês fazem para engajar stakeholders nesse processo de descarbonização. Tá certo. Bom, eu comentei aqui de 4, né, iniciativas ali no escopo 2, então o LED, acho que eu já comentei, ele traz aí uma redução de 30% no nosso consumo de energia e, consequentemente,
no consumo no custo da energia elétrica em si, né? Os painéis solares ainda estão numa fase de trazerem retorno para a gente, mas a expectativa é que eles tragam até 90% de economia de custo, né, de energia elétrica, porque a gente vai passar a consumir da nossa própria geração, né, da geração própria de energia solar. E você me perguntou de métricas, né? Então, de reporte, exatamente. Bom, hoje a gente reporta diversos dados, né, de sustentabilidade. Existem muitos indicadores mesmo. Hoje são cerca de 1000 indicadores que a gente reporta. Temos um sistema na empresa onde a gente faz esse controle e monitoramento, e a empresa praticamente inteira é envolvida para reportar esses dados, né? Uma coisa muito importante é que a agenda ESG ela não se faz sozinha, né? A gente não é uma área alocada ali que faz os projetos, né? A gente tem que estar sempre em constante engajamento e comunicação com todas as áreas da empresa, porque quem vai executar realmente os projetos são as áreas técnicas, né? Então, tem toda essa parceria também, né, com todas as áreas. E aí a gente reporta diversos dados para esse do escopo 2, do escopo 1, a gente reporta todos os nossos consumos, né, de combustível, de energia elétrica, e depois a gente transforma isso em emissão de CO2, especificamente. E com relação a desafios, né, são muitos, na verdade, né? São muitos para engajar, né, os stakeholders, né? Então, hoje a gente tem um trabalho, inclusive, né, de avaliação e auditoria de fornecedores com relação a questões ESG, justamente como forma de engajá-los a terem mais ações de sustentabilidade, né, e construirmos juntos projetos de sustentabilidade, né? Então, a gente vem trabalhando aí nessa agenda, né, de avaliação e de auditoria também. E como desafio, mais um desafio, né, é justamente o que a Renata trouxe aqui no começo. Então, assim, o escopo 1 ele tem um desafio muito grande por conta dos combustíveis, né? Não tem ainda muita disponibilidade no mercado ou estudos no mercado de outros combustíveis que a gente possa utilizar, alternativos ao diesel, por exemplo, né? Tem estudos do biometano, mas a gente não tem distribuição ainda, né? Então, assim, isso acaba... E, ao mesmo tempo, a gente tem metas que a gente precisa cumprir. Então, acho que isso que acaba sendo um desafio bem grande aí, né? É difícil você cumprir as metas, sendo que as alternativas que existem, ou elas não existem ainda, ou elas são muito raras também, né? Então, isso também é um outro fator aí de desafio. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Renata, eu queria explorar contigo também um pouco dessas métricas, resultados e reportes, né, como vocês fazem isso no Grupo Ecorodovias, e também já puxar aqui também uma segunda linha de como vocês utilizam inovação, tecnologia, né, nessa veia de sustentabilidade também. Bom, falando um pouquinho de resultados, acho que eu já até trouxe um pouquinho na primeira fala, mas partindo ali para escopo 2, hoje 6% da nossa geração, do nosso consumo de energia vem dos painéis fotovoltaicos e nós neutralizamos todo o restante. Só que a gente tem muitas usinas em implementação, hoje a gente tem 29 operando e até 2030 temos a perspectiva de 74% da nossa energia vir dessas usinas fotovoltaicas. Partindo para escopo 1, então a gente já tem essas reduções do uso do etanol, né, então em torno de 30%. Pensando agora na implementação, né, dos guinchos da Ecoponte, também isso a gente ainda não implementou, mas as estimativas é que vai reduzir em torno de 35% também das emissões dessa unidade específica. Então a gente tem alguns grandes números, porém o problema principal ainda não foi atacado, né? Que é a virada da nossa frota de maneira mais macro. Então, esse é o nosso grande desafio e, como resultado, o que a gente tem hoje é esse estudo que está rolando, né? Então, em novembro, a gente vai ter a primeira grande entrega desse estudo e, a princípio, como saída desse estudo, a gente já vai ter a implementação de um projeto piloto para uso do biodiesel.
O biodiesel tem um potencial muito grande de redução de emissões, mas a gente ainda não sabe como ele se comporta. Existem muitas... não sei se existem muitos dogmas aí do uso do biodiesel, se ele estraga ou não o motor. Então, a gente vai ver isso em loco. Isso já é um primeiro resultado. Mas teremos outros sobre biometano também, para entender sobre os elétricos. A gente sabe do potencial dos elétricos, mas o elétrico tem um grande desafio aí de implementação. Quando a gente fala do elétrico, a gente está num negócio que é 24/7. Então, eu preciso garantir atendimento dos meus usuários, atendimento mecânico, atendimento médico, o tempo todo. Então, eu não consigo substituir um guincho leve a diesel por um guincho elétrico hoje. Então, quantos guinchos eu vou precisar? Então, todo esse estudo vai me trazer modelagens de negócio. Então, acho que esse é o grande entregável que a gente vai ter no fim desse ano. Agora, com relação a reportes, eu acho que é muito parecido com o que a Débora trouxe. Então, a gente tem o compromisso ali com o relatório anual. Então, no relatório anual, a gente divulga os nossos indicadores materiais, entre eles as nossas emissões de escopo 1 e 2. E a gente segue a metodologia do GHG Protocol, que hoje é uma metodologia internacional, a mais conhecida. Então, a gente também reporta ali no inventário nacional, né, no registro público. Deixamos bem claro as metodologias que utilizamos, que eu acho que a transparência nesse caso é muito importante. Eu sei que a gente está falando de escopo 1 e 2, mas principalmente no escopo 3, a gente ainda tem muita dúvida de como calcular. Então, o registro público traz um norte, é uma metodologia única, então é muito legal que todas as empresas utilizem. E nós temos também, de um ano para cá, a companhia como um todo está num processo de transformação digital muito grande e a sustentabilidade foi pioneira para automatizar também os seus indicadores. Então, estamos aí com um projeto bem grande para automatização, desde da ponta, né, da coleta da informação até o reporte final, o que traz uma maior confiabilidade, e os dados de emissões estão também aí nesse balaio. E eu acho que aí até já é um pouco do uso da inovação, né, que foi a última pergunta. Então, inovação. Hoje a gente participa de muitos ecossistemas de inovação, né? Então, a gente está ali em alguns grupos do IPT, a gente já participou também do Cubo do Itaú. Então, a gente participa de alguns grupos para tentar coletar novas ideias, novos projetos. Internamente também a gente tem um programa bem grande de inovação. Então, a gente está o tempo todo buscando novas opções. Inclusive, o projeto que a gente tem, né, do estudo dos tipos de combustíveis é um projeto que veio da inovação, em parceria, né, com a gente da sustentabilidade e outras diversas áreas da companhia, porque a gente está falando também aqui de uma mudança de estrutura de negócio, talvez. Não é uma simples inovação tecnológica, é uma inovação de processo também. Então, eu acho que a inovação vem dar todo o suporte que a gente precisa para fazer essa transição hoje. Perfeito, Renata. Obrigado. Mari, deixa eu passar a bola para você também. Eu queria... Você falou, né, que vocês estão num processo, nessa parte da descarbonização, um pouco mais incipiente, né, ou retomando esse assunto, mas eu queria saber de você se vocês já reportam alguma coisa, já tem alguma outra métrica, enfim, na linha da sustentabilidade, e quais os desafios que vocês têm até para engajamento de stakeholders externos, internos, como é que vocês trabalham isso na Nova Rota? Perfeito. Bom, lá na Nova Rota, como a gente ainda está nesse processo de mapeamento, né, do inventário, enfim, das ações, a gente está montando, vamos publicar agora o nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Então, de fato, todos os indicadores voltados à sustentabilidade, a gente ainda está em construção. Mas eu gostaria de indicar aqui, eu acho que é um fato muito importante e relevante para a concessionária, é o IDA, né? O IDA é o Índice de Desenvolvimento Ambiental, é uma premiação anual aí, feita em conjunto da NTT, em conjunto com o Ministério dos Transportes, e a concessionária foi ali, já foi primeiro lugar no passado, a gente ficou em primeiro lugar em classe A, ali nas ações que foram desenvolvidas pela Nova Rota. Então foi um momento, né? Nós passamos por um momento, como eu falei anteriormente, de redução dos investimentos, e mesmo assim nós mantivemos as nossas ações voltadas ali à sustentabilidade, sejam elas
pequenas ações, né, como implantação de estação meteorológica ali ao longo das praças de pedágio, implantação de placa solar, a gente conseguiu umas ótimas pontuações no IDA e conseguimos ficar ali sempre entre os primeiros colocados. Então, acho que isso é um resultado muito positivo para a concessionária hoje, para a equipe que está trabalhando ali no dia a dia desses investimentos. E aí, quando você perguntou no engajamento, né, dos stakeholders ali, como que funciona isso na Nova Rota, hoje a BR-63 ela é a espinha dorsal do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso hoje, o que puxa ali a sua economia é o agronegócio. Então, uma das parcerias nessa retomada de investimentos que a gente está buscando, é uma parceria muito inovadora, é buscando as empresas do agronegócio para que possam também nos apoiar no desenvolvimento de algumas práticas sustentáveis. Então, como a Renata falou, da utilização de biodiesel, né, a gente vai começar o teste agora, em parceria com uma das empresas do agronegócio, a utilização do biodiesel na nossa frota, né? Vamos ter um veículo específico, testando ali a aplicabilidade, né, a vantajosidade desse novo combustível, né? E também, uma das práticas, eu acho que a gente vem buscando também um incentivo, como 80% do nosso tráfego na BR-63 é composto de veículos pesados, e todos esses voltados à logística do agronegócio, a gente vem numa campanha muito efetiva da utilização da pista automática para passar nas praças de pedágio. Aí você, né, evita ali, reduz pelo menos a emissão de carbono por conta de freagem. Então, enquanto nós não temos o free flow, temos ainda apenas as praças de pedágio, a gente incentiva que eles utilizem cada vez mais a pista automática e trazendo assim, né, as reduções ali, já buscando as nossas certificações e atendimento ao escopo 1 e 2. Obrigado, Mariana. Eu vou fazer aqui, pessoal, uma rodadinha final aqui enfim, vou perguntar, Cristiano, vou pedir para você, as mulheres aqui do painel já começaram a falar um pouco dos desafios, e eu vou te fazer essa provocação dos desafios junto com o recado final já, e aí uma rodadinha final aqui de 2 minutos para cada, para dar a mensagem final. Tá joia. Não, eu acho que elas já deram uma aula aqui de desafio, né? Eu acho que tem bastante caminho ainda para a gente percorrer, mas é legal olhar pelo espelho e ver que a gente está vencendo a cada dia essa questão, né? Seja por empresas que já estão implementando soluções, que já estão colhendo resultados, né, que trouxeram aqui para a gente, como a Eco e a Arteris, e lá a Nova Rota agora entrando também nesse meio e passando aí também a colher os seus benefícios e os seus resultados aí com relação a essa agenda. E para nós que estruturamos projetos, né, eu acho que não tem nada mais legal do que poder ver na prática aquilo que a gente pensa lá no escritório, aquilo que a gente pensa lá no nosso projeto sendo implementado no dia a dia e trazendo aí para os usuários e para a sociedade, comunidade em geral, os benefícios. E aí eu gostaria acho que de desafio. Eu acho que tem uma questão de longo prazo, né, que a gente precisa mensurar essas ações de sustentabilidade, do quão perene elas são, né, que a gente consiga, que a gente consiga medir e observar esses ganhos aí a longo prazo. A gente tem contratos aí com 30 anos de concessão, isso tem que perdurar aí durante todo o prazo da concessão. Eu acho que a agência, a NTT, no caso, né, rodovias, ela tem um desafio que é a uniformização dos contratos, né? A gente tem hoje 24 contratos, mas se a gente for olhar na essência, a gente tem 8, 9 tipos de contrato. Então precisa ter uma uniformidade com relação a essa questão de sustentabilidade e de eficiência ambiental nos contratos também mais antigos. A criação de incentivos do mercado, e aí eu acho que a monetização do crédito carbono vem nesse sentido, né? As concessionárias olham por isso, tem um negócio, tem um fluxo de caixa por trás que precisa ser acompanhado e faz parte do negócio, como foi colocado aqui. Então isso tem que estar muito claro, né? As regras têm que estar muito claras, essa questão da monetização do mercado de carbono. E por fim, algo que foi trazido aqui, que é o desenvolvimento de laboratórios, que são os reportes, que é a estruturação de um sistema de gestão e de informação de dados para que possa ser adotado tanto pelas empresas concessionárias como pela agência reguladora, e amanhã ou depois, fechando o ciclo,
por nós que estruturamos os contratos para que a gente possa alimentar de informações e ter algo cada vez mais aderente aí à realidade, algo que a gente espera aí que seja entregue dentro dos projetos de concessão de rodovia. E para terminar mesmo, agradecer mais uma vez a parceria, foi ótimo ter compartilhado com vocês aqui as nossas ideias. É isso, Vitor Hugo, obrigado. Boa tarde. Obrigado, Cristiano. Débora, podemos começar por você esse recado final? Um recado final. Eu acho muito interessante esse painel que a gente tem a infra, né, aqui trazendo as questões da resolução, né, do mercado, porque é muito importante que a gente tenha incentivos realmente para atuar com questões de sustentabilidade, né? Então, essa resolução veio assim num momento bem oportuno e enfim, ela talvez deu uma contribuição muito grande aí para que a gente avance muito mais, né, nessas questões de sustentabilidade. E eu acho que é isso, né? Na verdade, acho que é uma jornada, né? Como a Renata falou, não é uma transformação mesmo, né? Não é só um projeto, uma inovação pontual, mas é uma mudança de processo mesmo, né? Uma transição. E acho que todo mundo tem que estar junto para que isso aconteça, né? Então, muito interessante aí também essa resolução, esse incentivo também que está vindo do mercado para isso. E, mais uma vez, obrigada pelo convite e obrigada a todos. Obrigado. Renata, quer dar uma mensagem final para a gente, por favor? Sim. Bom, desafios são muitos, acho que a gente já falou um pouquinho aqui, então temos desafios tecnológicos, temos desafios de escala, quando a gente fala dos biocombustíveis, de disponibilidade, desafios da própria estrutura do nosso negócio, mas acho legal a gente terminar também com uma visão positiva, né? Então o Cristiano falou, quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vê que muita coisa já mudou. E eu trabalho no setor de concessões rodoviárias só há 3 anos e meio. E há 3 anos e meio atrás não existia nenhuma cláusula contratual sobre sustentabilidade. E hoje todos os novos contratos a gente já tem cláusulas de sustentabilidade. Temos o programa sustentabilidade que eu digo é não aquele ambiental que a gente já sabe, né, o ambiental duro. Estou falando agora mesmo do carbono zero. Todos esses programas que o Cristiano comentou são de 3 anos para cá. Então é muito positivo ver como que nós, empresas privadas, estamos sendo, de certa forma, obrigados, empurrados a melhorar a nossa gestão. E eu acho que isso tem que continuar e nós vamos responder a isso, né? Eu acho que isso é importante. As empresas privadas, elas têm essa vontade, têm esse apetite de fato, estar nessa mudança. Mas a gente precisa da parceria, a gente precisa desse incentivo. Então, eu acho muito legal, de fato, olhar para trás e ver o quanto que a gente caminhou em tão pouco tempo. E muito obrigada novamente pelo convite e por participar desse painel. Obrigado. Mariana, um recado final para a gente? Vamos lá. Eu acho que eu quero agradecer, né, a oportunidade aqui de debater esse importante tema. Aprendi muito aqui hoje, né, com as meninas que já estão aí muito mais avançados no tema de descarbonização nas outras concessões. Eu acho que o nosso desafio aqui hoje é exatamente isso. O envolvimento da comunidade, o envolvimento da empresa como um todo na aplicação dessas práticas sustentáveis, né, que elas vão trazer frutos aí ao longo do processo. E eu acho que a gente tem, falando um pouco como Nova Rota, nós temos um desafio de mesclar aqui os investimentos que nós estamos fazendo a todo vapor ali de obras de duplicação, com investimentos também voltados à descarbonização e à sustentabilidade, né? Eu acho que esse hoje é o nosso principal desafio, mapear tudo isso, mapear, entender ali os nossos próximos passos a partir desses levantamentos e também assumindo um compromisso aqui de apresentar aí os resultados da concessionária já no próximo ano, depois do nosso relatório concluído. Perfeito. Okay. Pessoal, acho que um resumo aqui, né? Acho que entender e agir sobre as emissões de carbono, né, sobre as emissões de escopo 1 e 2 é fundamental para qualquer empresa que queira, de fato, liderar, né, o caminho da sustentabilidade. Então, as concessões de rodovias, isso se traduz em operações mais limpas, mais eficientes e beneficiam não somente o meio ambiente, mas os clientes, os usuários finais, o usuário final, então, e a sociedade como um todo. Então, eu queria aqui agradecer enormemente as associadas à BCR por estarem embarcadas e engajadas
nessa jornada de sustentabilidade. Agradecer Renata, Débora, Mariana e Cristiano também por a InfraSA estar também imbuída nessa jornada e queria agradecer a todos que estiveram conosco aqui também e que nos ouviram até o final. Muito obrigado. É um prazer para a gente estar nesse evento e liderar essa discussão. Um abraço a todos.